2, 3 e... Olá, pessoas do YouTube. Olá, pessoas que gostam de RPG e estão buscando maneiras de jogar. Talvez você não seja tão experiente, mas queira ingressar nesse mundo fantástico conhecido como RPG de mesa, mas sabe pouquíssimo deste hobby maravilhoso. Então, esta live de hoje vai servir justamente para ajudar você aí que é um aventureiro, que é uma aventureira e quer participar, seja de uma aventura de RPG com os amigos, seja descobrir novos mundos, conhecer novas pessoas, como jogar RPG de mesa do zero. Então esses aulões vão ser feitos semanalmente, eles não serão feitos de semana em semana todo momento, mas eu vou tentar fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias, tá? É claro que, como a gente está começando agora, é bem provável que dê para fazer de semana em semana, já que a gente tem bastante conteúdo. Então, no meu canal, nós vamos separar aulões de RPG e aulões de escrita. Por quê? Porque também estamos no processo de divulgação do servidor Selenos, um servidor feito em colaboração com um amigo meu, Anchor, e neste servidor, que está presente na plataforma Discord, nós jogamos RPG e transmitimos ao vivo também no YouTube. Vocês já devem ver aí no meu canal, né, se vocês conhecem a Saga do Coração Partido, eu sou o narrador desta aventura, desta campanha. Deste modo, o que vai acontecer? Eu vou fazer lives todo sábado falando sobre RPG e todo domingo narrando RPG com os meus amigos, tá? Então, se você quer participar, nós apresentamos aqui na tela os 3 servidores parceiros, tá? Vocês podem participar deles. Se você gosta de literatura, gosta de RPG, gosta dessa parte de aventuras lúdicas, tanto o Selenos, quanto o Reino da Arte, quanto o Quepos Literário são servidores parceiros e os links para esses servidores vão estar na descrição, beleza? Então, ó, antes de começarmos essa aula, o que eu gosto de salientar, né? O que eu gosto de salientar é que tudo que eu vou falar aqui parte desse, como eu posso dizer, dessa aula tem muito de experiência própria e tem muito de opinião. Então, às vezes a experiência que eu vou retratar, tanto como jogador quanto mestre, pode não ser a sua experiência. O meu objetivo aqui não é ser um definidor, ou seja, eu não quero fingir que eu vou apresentar algo que vai ser útil em 100% dos casos, mas eu quero apresentar algo que diz respeito à minha experiência jogando RPG e narrando RPG, tá bom? Então é isso, vamos começar. Vamos começar aqui com a apresentação de slides. Eu vou trocar aqui a minha tela para poder apresentar os slides. Então, essa é a tela que a gente começa como jogar RPG de mesa. Eu tenho certeza que você já viu em algum momento na sua vida, eu tenho certeza que você já viu uma ocasião dessa, pessoas se reunindo ao redor de uma mesa, com dados, fichas, papel, caneta, um monte de livro, e você se perguntava o que essas pessoas estão fazendo, o que está acontecendo aqui. Então, o RPG de mesa, como é que ele surge, né? Vamos lá, vamos começar. Descubra um novo mundo. Por que você deveria participar de uma mesa de RPG? Qual que é a magia do RPG de mesa? A primeira coisa é que você pode criar histórias. Sim, criar histórias do zero. Por exemplo, num jogo eletrônico, você decide jogar uma aventura, muitas das vezes, por mais liberdade que o game designer lhe dê, você tem uma limitação no que diz respeito até onde você pode criar uma narrativa. No RPG, como ele se baseia muito no lúdico, ou seja, na narrativa enquanto imaginação e enquanto interpretação das próprias pessoas que estão interagindo naquele jogo, ela é basicamente limitada. Então, o RPG de mesa acaba sendo uma fonte para muitas pessoas, principalmente não só aquelas que querem jogar e se divertir, mas também que querem produzir. Ela acaba sendo uma fonte, uma escápula para liberar a criatividade. Você pode liberar sua criatividade, por exemplo, escrevendo, interpretando,
narrando, jogando, descobrindo novas facetas da sua expressão artística. Por exemplo, eu mesmo sou um escritor. O RPG, para mim, ele não é somente um hobby. Ele é uma maneira de eu me conectar com as minhas narrativas, com as minhas histórias e testar elas com os meus jogadores. E por que isso é bom? Porque nós, enquanto seres humanos, somos essencialmente artísticos e essencialmente sociais. Então, nós gostamos de nos conectar com outras pessoas. E o RPG de mesa te permite quebrar muitas das vezes essa barreira que nós temos hoje em dia, essa barreira social, e te permite conhecer várias e várias pessoas, tá? Então é por isso que vale a pena. RPG de mesa, RPG de mesa pode ser jogado, deve ser jogado. Calma aí que a minha câmera ficou preta, que um amiguinho meu falou rapidinho. Vou voltar aqui. Pronto, ela deve ter voltado. Toda vez que eu mudo para a tela, a minha câmera fica preta. Então eu vou sumir de vez em quando, mas não se preocupem, eu estou aqui, tá? Mas o que acontece? Toda vez que as pessoas falam da RPG de mesa, existe essa coisa de tipo assim, RPG de mesa... como as pessoas gostam de falar de todo tipo de entretenimento, né? É uma perda de tempo, demora muito, dá muito trabalho. Mas, de certa forma, várias coisas são perda de tempo na nossa vida e nem por isso a gente fica reclamando. O RPG de mesa, ele é sim um pouco trabalhoso, mas uma vez que você supera essa barreira, você vai descobrir que um mundo inteiro vai se abrir à sua frente, tá? Um mundo inteiro vai se abrir à sua frente. Mas, enfim, como que a gente joga? Como que a gente joga RPG de mesa? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que vocês devem saber é o que é RPG de mesa. Então vamos lá, o que é RPG de mesa? Primeira definição da sigla RPG. RPG vem de Role Playing Game. O que significa Role Playing Game? É um jogo de interpretação de papéis. O que significa um jogo de interpretação de papéis? Bom, roleplay é muito conhecido, por exemplo, no teatro. Vem do fato de que você encarna um personagem e você começa a atuar como ele. Ou seja, você está fingindo ser uma outra pessoa e através disso você vai interagir com o mundo ao seu redor. Muitas das vezes esse mundo pode ser um palco de teatro, pode ser, por exemplo, uma novela, um seriado, um experimento social, mas muitas das vezes pode ser puramente lúdico. Então, vou dar um exemplo, testes psicológicos, consultas, entrevistas, várias ocasiões da nossa vida a gente usa a interpretação de papéis. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e a pessoa te pergunta assim, suponhamos que você esteja numa situação tal, como você reagiria a isso? Isso é um jogo, de certa forma, de interpretação de papéis. Então, RPG pode melhorar muito a forma como você se expressa e a forma como você interage com as outras pessoas. Porque, novamente, nós, enquanto seres humanos, somos essencialmente pessoas que interagem umas com as outras. Nós necessitamos de interações sociais. Então, vamos lá. Qual que é o princípio do jogo? Beleza, se a gente tem um jogo de interpretação de papéis, como ele funciona? Qual é a dinâmica? Quais são as engrenagens, por assim dizer? Então, vamos lá. O princípio do jogo, ele é bem básico. É o seguinte, pessoas se reúnem, tá? Pessoas se reúnem. E uma dessas pessoas vai articular, digamos assim, uma dessas pessoas vai articular um cenário. Ou seja, ela vai ser um mundo. Ela vai representar, ela não vai interpretar somente os personagens, ela vai interpretar um mundo inteiro. Dentro desse mundo, esse jogador vai assumir o papel que a gente chama de Game Master, ou seja, o mestre do jogo. Ele, nesse caso, vai interpretar tudo, ele vai representar tudo aquilo que os jogadores interagem. Então, por exemplo, se você está jogando uma mesa e eu falo assim, vocês adentram uma floresta escura, a noite está cambaleando acima de vocês, vocês ouvem sons enigmáticos vindo entre os galhos das árvores. Enfim, o que eu acabei de fazer é que eu estou interpretando o mundo. Ou seja, eu não estou ali somente representando um personagem. Eu estou ali representando um mundo, eu estou ali representando metáforas, eu estou ali representando sentimentos. Então, tudo que a gente quiser fazer no que diz respeito a isso é válido. É válido. E claro que nós temos diferentes estilos. Aí os jogadores
ante essa apresentação, seja de conflitos, seja de cenário, seja de narrativa, seja de propostas, eles vão interagir. Eles vão interagir com esse cenário e, a partir disso, eles vão definir reações. Ou seja, eles vão definir reações. O mestre acabou de falar isso. Geralmente, o que o mestre ele vai fazer? Ele vai propor perguntas, ganchos. O que vocês fazem? O que você quer fazer? O que vocês gostariam de fazer? E os jogadores vão avançando a trama conforme essas ações. É claro que elas podem ser feitas tanto livremente, ou seja, sem depender de dados, sem depender de sistemas, sem depender de livros, sem depender de regras. E aí fica um âmbito mais teatral. Geralmente no RPG a gente chama isso de storytelling, ou seja, é um jogo focado para a narrativa. Existem pessoas que gostam desse estilo, existem pessoas que gostam de um estilo em que as pessoas precisam jogar os dados, porque o role-playing game também faz parte a sorte, ou seja, os dados eles definem muitas das vezes, não se você conseguiu ou não fazer uma ação, mas muitas das vezes o quão bem sucedido você conseguiu ser naquela ação. Como assim? Por exemplo, na parte de jogo é o seguinte, vamos supor que eu falei dessa mesma floresta, tá? Tava falando e tudo mais. E aí eu falei que tinha um artefato estranho numa árvore. E aí um dos jogadores, ele fala assim, ó, eu quero escalar aquela árvore. Aí eu penso assim, bom, se aquela árvore for bem alta, isso representa um desafio. Se isso representa um desafio, ele pode ser gamificado. Como? Seja através de um sistema de fichas, por exemplo, uma regra específica, ou então a sorte. Ou seja, role um dado para mim, para eu saber se você foi bem sucedido nisso ou não. Geralmente, quando você usa um dado, o maior resultado vai, como eu posso dizer, o maior resultado vai te dar uma melhor, como eu posso dizer, uma melhor ação, um melhor resultado para aquela ação. E um resultado ruim é o contrário, ou seja, talvez você não consiga realizar a ação, ou talvez a sua ação venha com problemas, por assim dizer. Então, cada jogador representa um papel na narrativa, um papel que você mesmo escolhe. Mas é sempre bom discutir com o mestre antes disso tudo começar, tá? Então vamos lá, vamos pro próximo. Então vamos lá. Como jogar RPG, tá? Como jogar? Primeiro, você tem que interpretar o personagem. O que é interpretar o personagem? Interpretar o personagem é que no momento que você escolhe com quem você vai jogar, ou seja, vamos supor que eu quero jogar uma mesa de fantasia medieval. E aí você é um jogador e você falou assim, pô, eu quero ser um elfo, certo? Não basta somente você falar que você quer ser um elfo. Como o role-playing game ele exige, né, ele funciona quando você interpreta um personagem, você tem que pensar na sua cabeça o que um elfo faria. Muitas das vezes os jogadores eles pegam personagens específicos, mas eles não agem condizendo com aquela personalidade. Então, por exemplo, você acha que um ladino, ou seja, um ladrão, ele seria uma pessoa espalhafatosa? Você acha que um ladrão seria uma pessoa escandalosa, seria uma pessoa barulhenta? Não. Por quê? Porque o ofício dele, ou nesse caso, a atividade criminosa dele, exige que ele seja malandro, que ele seja rasteiro. Então o jogador ele pode falar mais assim, sabe? Você vai interpretar o seu personagem, ele pode ser mais sussurrante, ele pode fazer coisas rapidamente sem ninguém ver. Ou, por exemplo, se você vai controlar um brutamontes, ele pode ter uma voz mais grave, ele pode ser um pouco desleixado, mas tem força bruta. Então tudo isso se reflete na interpretação do personagem. E é lógico que não é somente o mestre que interpreta os personagens, os jogadores também. E eles interagem com o mestre a partir disso. Então o que acontece? Eu gosto de falar que o mestre, ele é mais um dos jogadores. Ele não está ali para te destruir, ele não está ali para te matar, tá? Pelo menos não é a visão que eu concordo com relação a mestres de RPG. Eu sou o conflito, digamos assim, eu enquanto mestre sou o conflito da história, mas o conflito não está ali para fazer com que os jogadores se frustrem. Ele está ali para fazer com que os jogadores pensem, com que os jogadores sejam colocados sob pressão e reajam. Então, por exemplo, eu vou ser o cara que vai falar, o tempo na ampulheta está acabando, o que vocês querem fazer? Então eu quero tornar
essa ansiedade que a gente vê quando a gente está vendo um filme, por exemplo, e aí, sei lá, os jogadores são trancados num local, numa armadilha, e aí a água está começando a subir e eles têm que pensar em como fugir. O mestre ele tem um papel de fazer com que essa ampulheta, essa pressão, essa coisa de ficar ansioso, o mestre tem como papel fazer com que isso funcione, certo? Às vezes isso vai resultar em derrotas, ou seja, às vezes o seu personagem ele pode ir pro beleléu, ele pode morrer, mas isso faz parte da diversão. Você não pode remover, digamos assim, 100% o risco. Uma mesa divertida, ela tem que ser arriscada. Por quê? Porque você quer participar de histórias e aventuras épicas. E aventuras épicas são aventuras perigosas. Mas, desde que haja uma interação, desde que haja um compromisso com a aventura que está sendo narrada, toda ação é válida em prol desse divertimento. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Realizar ações e reagir a elas. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, de como realizar ações e como reagir a essas mesmas ações, mas basicamente o mestre apresenta, na maior parte das vezes é o mestre que começa apresentando essas ações e também é o mestre que define como o mundo vai reagir a ela, a essas ações junto com os dados, é lógico. Algumas ocasiões também, principalmente em campanhas onde os jogadores já estão familiarizados uns com os outros, já estão entrosados, o mestre ele começa a falar pouco. Isso é uma tendência de quando você começa a jogar por muito tempo uma mesa. Quando eu estou começando a narrar uma aventura, como eu não conheço muitos jogadores, nem os personagens desses jogadores, é comum que eu incentive o jogador a pensar, eu incentive o jogador a fazer coisas. Mas uma vez que o próprio jogador descobre a maneira como ele ou ela quer jogar, muitas das vezes o mestre não vai precisar falar o que você faz, o que você está fazendo, o que você quer fazer. O próprio jogador já vai definir isso. É lógico que no sentido de quem vai ser o primeiro a jogar, quem vai ser o último, geralmente isso é definido por turnos. Ou seja, o mestre, junto com os jogadores, define, seja através do consenso ou através da sorte, e o mestre pode pedir uma rolagem de dados, eles definem quem vai fazer as ações, tanto os jogadores quanto os NPCs, por exemplo. Se vocês entrarem num combate e aí o mestre tem que representar os inimigos, ele pode pedir rolagem de dados e o inimigo que tiver a rolagem mais alta também vai começar primeiro e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Itens necessários. O que a gente precisa na hora de jogar RPG? Muito pouco, tá? A gente precisa de um sistema. O que é um sistema? Vou pegar um aqui, um dos vários que eu tenho na minha estante, por exemplo. Esse é um dos sistemas que eu tenho, que é o Tormenta 20. É um sistema que eu jogo. Ele é nada mais, nada menos do que um livro de regras feitos por escritores, game designers, que apresenta um mundo cheio de histórias e conflitos, cheio de raças, cheio de classes, cheio de magias e habilidades que os jogadores podem usufruir. Geralmente, isso tudo é dividido através de níveis, ou seja, esse sistema aqui, por exemplo, que eu utilizo, é comum que os personagens tenham níveis de 1 ao 20, mas alguns sistemas podem ir mais longe, ou alguns sistemas podem ser mais simples. O importante é que existe um fundamento que todo mundo segue para que a diversão não seja prejudicada. Nós também usamos nas nossas aventuras, para definir, né, os nossos resultados, as nossas ações, dados de RPG. Tá? Aqui tem alguns dados, como eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, eu tenho dados de RPG aqui. Eu tenho são diversos dados. Os mais comuns continua sendo o dado de 6 lados, que muitas pessoas usam, tá? Muitas pessoas usam, e um dado de 20 lados, tá? Que vem no sistema D20, também conhecido como D20 System. Eu já vou falar o porquê desse dado ser tão comum. Tá? Nós também utilizamos fichas. O que são fichas? Pensa o seguinte, como eu sei quem é o meu personagem? A ficha, ela define justamente isso. Quem é o seu personagem? O nome, a raça, a classe, as habilidades, o nível, o que ele carrega, qual é a proposta dele, qual é a narrativa dele, o que ele está procurando no mundo, o que ele gosta, o que ele não gosta. A ficha é uma bússola. Se o sistema é uma bússola para o mestre, a ficha é uma bússola para o jogador.
ele vai ser a sua referência. É lógico que você não precisa, muitas das vezes, ficar preso nem ao sistema, nem à ficha. Então, por exemplo, às vezes você quer fazer uma coisa mais divertida, ou então você quer fazer uma coisa que não está presente no livro, porque apesar desses livros serem grandes, eles não são infinitos, entende? Eles estão aqui para cobrir várias situações que podem surgir, mas muitas das vezes você quer criar algo único. Então, qual que é a regra de ouro? A diversão. Se você quiser extrapolar, converse com os mestres, converse com os outros jogadores. Você não precisa se ater 100% às regras, tá bom? E onde é que a gente joga? Onde é que a gente joga RPG? Nossa, mas beleza, eu não tenho amigos, aqui onde eu moro eu não consigo achar pessoas para jogar comigo, eu não consigo de maneira nenhuma. Existe alguma plataforma que eu possa utilizar para jogar RPG com outras pessoas? Existem várias. As duas mais comuns são o Roll20, que é uma plataforma específica para as pessoas utilizarem já sistemas prontos, e definir grids, ou seja, mapinhas que aparecem na tela, onde eles podem se conectar com os outros jogadores e conversar e jogar uma mesa inteira. E o Discord, que é uma plataforma que começa principalmente como uma plataforma de conversas, uma plataforma social, mas que também serviu de palco para muitos servidores de RPG. Então, nessas plataformas, você vai ter essas digitalizações dos dados, por exemplo. Então, às vezes, você não tem um dado físico, mas existe um bot, ou seja, uma conta, basicamente, que programadores fizeram, uma conta que você pode usar comandos digitando simples coisas, como, por exemplo, D20. E aí, ao adicionar esses bots no seu servidor, você pode simular o resultado, né, aleatório de os dados, né, dos dados de RPG. Você pode adicionar câmeras, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando a minha câmera para fazer essa live para vocês, mas eu poderia usar a minha câmera também para me apresentar para outros jogadores. Eu também estou usando a minha tela para apresentar essa apresentação de slides para quem está no servidor do Discord. Mas eu poderia também colocar no cenário. Então tudo isso você pode usufruir. Você pode colocar músicas, você pode conhecer novas pessoas, criar canais de voz, criar canais de texto. E se você quer achar uma plataforma que dê para narrar RPG, fica o convite para a nossa plataforma, que é o Selenos. Já tem mesas prontas, tem eventos sempre que dá. Esse aulão, por exemplo, está acontecendo agora no servidor. Então você pode usar desse meio para poder já começar sem ter que se preocupar. Como é que eu vou adicionar um servidor? Como é que eu vou adicionar um bot específico? Como é que eu vou adicionar uma mecânica específica? Aqui a gente vai te ajudar, beleza? Você também pode usar o servidor para achar outros jogadores, você pode usar o servidor para testar suas ideias. Se você gosta de, por exemplo, escrever histórias de RPG ou simplesmente escrever, você gosta dessa parte literária do RPG, o servidor vai ser uma ótima para você. Então, é só criar uma conta, acessar o link. Também tem os nossos servidores parceiros, que vocês conseguem ver aqui do lado. Tem um servidor do Selenos, obviamente, que é o nosso. Tem o servidor do Reino da Arte, tem o servidor do Quepos Literário, tá? Eles têm propostas diferentes, mas geralmente todo mundo que está em um se interessa pelo conteúdo que está em outro, tá? Então você pode conhecer bastante pessoas, certo? Então vamos continuar. Beleza. Dicas importantes. Dicas importantes. Essas dicas são muito importantes. Por quê? Porque elas representam o cerne daquilo que é o RPG. Existe uma ideia errônea que muitas pessoas têm ao jogar RPG, que é o fato de que eu contra o mundo. Já ouviu falar dessa expressão, eu contra o mundo? Que é o seguinte: todo mundo está tentando me matar e o meu objetivo é matar todo mundo. Entende? Esse é o objetivo da mesa, esse é o objetivo da campanha. Então, o jogador, ele acaba criando um personagem, ele acaba criando... Ou então, às vezes, pode ser um mestre também, mas é mais comum que seja um jogador. Ele acaba criando um jogador que ele não conversa com os outros personagens, ele não interage, ele não tem defeitos, ele é feito como se fosse um boneco. Ou seja, não existe uma conexão emocional sendo criada ali. Não existe uma narrativa. Só existe um boneco que quer jogar dados para conseguir matar bichinhos e conseguir experiência. Isso é uma parte divertida do RPG? Mas não é a única parte. Um RPG ele une esses elementos de game design, esses elementos de board game, com a parte narrativista. Então, o seu personagem tem que ter uma história. Seu personagem tem que ter defeitos. Isso não torna você um jogador ruim, pelo contrário.
seu personagem ser aquele personagem bem criativo, aquele personagem mais doido possível, aquele personagem que tem uma história muito bem planejada e que está disposto a conversar com os outros jogadores e também cooperar com eles, esse personagem é muito bem-vindo. O RPG, ele pode ser sim aberto para personagens, por exemplo, que sejam vilanescos. Ou seja, o personagem que eu criei, ele é uma pessoa ruim, por exemplo. Eu criei um bárbaro selvagem que só pensa em recompensas. Eu posso ter criado esse personagem, mas isso não diz respeito ao jogador. Fazer um personagem com uma índole ruim, ou seja, um personagem vilanesco, não significa que o jogador possa ser vilanesco, muito pelo contrário. O RPG é um jogo cooperativo, feito para pessoas de índole boa, independentemente da forma como você queira encarar seu personagem. Então, quando você estiver narrando, tudo que você estiver pensando e fazendo, pense também como isso pode afetar os outros jogadores. Será que isso vai ser divertido? Será que isso vai trazer coisas interessantes? Dinâmicas interessantes? E, sempre importante, discuta. Discuta com os outros jogadores, discuta com os outros com os mestres do seu jogo, com os seus amigos. Será que isso vale a pena? Será que isso realmente vai contribuir para a mesa? O que vocês acham? Essa discussão é imprescindível para que a mesa dure bastante, para que vocês consigam se divertir. Uma coisa que é muito importante também é as dificuldades, né? Às vezes o mestre, ele pesa demais nos dados, então ele faz personagens muito difíceis, porque ele acha divertido matar todos os jogadores. Eu gosto de fazer combates perigosos, mas é lógico que eu ofereço alternativas, eu ofereço coisas para tornar aquele combate mais divertido. Não é só uma questão de, meu Deus, você precisa vencer, porque é uma questão de sobrevivência. Não, você precisa vencer algumas vezes. É sim uma questão de sobrevivência, mas muitas vezes é simplesmente uma coisa de diversão. Então você pode fugir, você pode lidar com a situação de outra maneira. O que você vai perceber é que na maior parte das vezes, quanto mais o jogador, né, for ganhando experiência, ele geralmente vai tentar resolver conflitos de maneira mais sutil, de maneira mais criativa. E é isso que torna o RPG interessante, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Por mais que eu, enquanto narrador, eu, enquanto mestre, defina alguns caminhos que os jogadores podem seguir, alguns confrontos, não tem como controlar tudo. E isso também é divertido. Isso também é o que torna o jogo interessante para quem está narrando e para quem está jogando. E outra, as regras, elas estão ali para te ajudar. Mas se, por exemplo, a regra para você não faz sentido, ou para os outros jogadores também, não tem por que você ficar utilizando. RPG é um jogo divertido e a diversão sempre vem em primeiro lugar, tá bom? Então vamos lá. Tirando dúvidas, tá? Algumas dúvidas muito comuns que aparecem para quem joga RPG. Para quem joga RPG. Primeiro de tudo, eu preciso ter lido o livro completamente? Ou seja, eu preciso ler tudo antes de começar? Não. Eu preciso fazer tudo antes de começar? Não. Comigo não foi assim. Eu simplesmente, a primeira vez que eu joguei RPG, por exemplo, eu entrei no servidor do Discord, eu não sabia absolutamente nada, e um cara falou assim, vou te ajudar. Você só precisa... O que você gostaria de jogar? Eu gostaria de ser um guerreiro. Beleza, então só leia a parte do livro que diz respeito à classe do guerreiro. Foi isso que eu fiz. Mas ainda assim, muitas coisas eu não sabia. E aí eu fui pedindo ajuda. Então, o RPG, ele não é essa, como eu posso dizer, essa graduação, né? Existe essa ideia de que o RPG, ele precisa ser uma coisa burocrática, que envolve páginas e páginas e páginas. Isso existe. Tem pessoas que se divertem com isso, tem pessoas que se divertem. São a maioria? Não são a maioria. Então você não precisa se preocupar com relação a isso, tá? Outra coisa, RPG embora para muitas pessoas exista essa percepção, RPG não é um hobby de luxo. Você não precisa de muito para começar. Não fica colocando na sua cabeça que, eu preciso do livro, eu preciso do dado, eu preciso da ocasião perfeita. Não. Uma caneta e papel já é simples. Se você não tem o suficiente, existem diversos sistemas na internet, diversos que você pode encontrar de graça. Por exemplo, a minha recomendação para quem busca um sistema de fantasia medieval é o Might Blade.
O Might Blade é um RPG curtíssimo, bem curtinho, que você pode ler em um dia, pegar os dados, ele usa dados de 6 lados, então se você tiver qualquer board game na sua casa, aqueles jogos de tabuleiro tipo Monopoly, Banco Imobiliário, você pode utilizar também para jogar e sair jogando com seus amigos, sabe? Você não precisa, você pode baixar o PDF de graça na internet, muitos desses sistemas, as próprias editoras disponibilizam os livros de graça e você pode jogar. E se você precisar de uma plataforma, sinta-se livre para procurar também as plataformas do Discord, tem muitos canais de Roll20, eu recomendo o nosso, é claro. Então, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Deixa eu ver aqui no chat da live, para ver se alguém tem alguma dúvida relacionada, tá? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem colocar aqui no chat da live que eu leio, certo? Enquanto isso eu vou falando sobre algumas outras dúvidas que é muito comum que surja também. Por exemplo, tá bom, mas e se houver uma ocasião em que o mestre ou então os jogadores eles entrem em conflito constantemente? Ou seja, não se torna mais jogadores versus um conflito, jogadores cooperando jogadores cooperando entre si, mas sim jogadores cooperando entre si, cooperando contra si, na verdade. Ou seja, rixas de grupo, PVP, né? Vamos ver quem é o melhor e tudo mais. Existe ocasiões em que isso acontece? Existe. É para ser obrigatório? Não é para ser obrigatório. Eu diria que muitas das vezes o conflito ele pode ser resolvido na base da lábia. Mas algumas vezes o mestre ele pode permitir que o conflito seja resolvido na base da porrada, na base dos dados. E tá tudo bem, algumas vezes é divertido. Mas saiba que a diversão da RPG é justamente você cooperar para resolver os problemas, tá? E não denegrir a sua experiência fazendo rixas dentro do seu grupo, a não ser que, por exemplo, seja a proposta desde o início, entendeu? Se você estiver jogando, por exemplo, um sistema como esse daqui, Guerra dos Tronos RPG, que é baseado nos livros do George R. R. Martin, conhecidos justamente por serem livros recheados de intrigas, livros recheados de traições, subtramas, enfim. Tudo isso você pode utilizar a seu favor. Mas é aquilo. O principal é a diversão e a cooperação entre as pessoas, tá? Então, se não houver nenhuma dúvida mais, tá? Se não houver nenhuma dúvida mais, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, tá? Então, de novo, agora é sua vez, ó. Monte sua própria mesa. Como é que eu vou montar a minha própria mesa? O que isso quer dizer? Você vai achar um lugar, um espaço para as pessoas poderem jogar com você. E sinta-se livre para entrar nos nossos servidores do Discord. Aqui você pode achar um lugar seguro para você jogar, um local cheio de gente maneira e também um local que tem pessoas que podem te ajudar, tá? Chame amigos para o seu servidor, para o nosso servidor também. Participe das lives, essas lives vão ser recorrentes, tá? E, deixa eu ver aqui, e faça seus próprios eventos. Por exemplo, eu gostei muito do que você acabou de fazer. Às vezes você é um mestre veterano, às vezes você tem uma mesa interessante e você queira streamar ela, você queira, por exemplo, fazer uma live dela. Quer aprender a como fazer isso? Visite também o nosso servidor que a gente pode fazer uma parceria, tá bom? Então, no geral é isso. Não sei se há mais dúvidas. Lembrando, fica aqui o convite para todo mundo. Espero que tenham gostado. E eu vejo vocês na nossa próxima live, tá bom? Então é isso. Rolem dados, se divirtam e fiquem bem.